A passagem de hoje é Efésios capítulo 3, versículos 8 a 13. Vamos ler juntos. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Hoje, Paulo nos fala sobre a graça e sobre o propósito da graça que ele recebeu. A conversão de Paulo a Jesus Cristo, o seu encontro com o Senhor, não foi um acontecimento que visava apenas o seu próprio benefício. Isso mesmo. É evidente que, quando alguém tem um encontro com Jesus, o Senhor não o encontra apenas para o bem daquela pessoa, para que somente ela creia nele. Ele deseja que por meio dela, não apenas ela, mas muitas outras pessoas façam parte do reino de Deus. Por isso, ele vai ao encontro de alguém e o coloca a serviço do Evangelho para o seu reino. Para nos mostrar a grandeza da graça que recebeu, Paulo se apresenta como o menor de todos os santos. Como pôde uma pessoa tão insignificante, que antes perseguia a Igreja, encontrar Jesus Cristo? Ao contar como encontrou o Senhor e quão grande foi a graça recebida, Paulo repete e enfatiza a imensidão da graça que Deus, em Cristo, lhe concedeu. Falando sobre essa grande graça que lhe foi concedida, enquanto os judeus afirmavam que os gentios não podiam ser salvos, Paulo relata que, por meio dele, o Evangelho de Deus foi pregado aos gentios. Ele nos mostra que essa graça não se limitou a ele, mas se estendeu de forma ainda maior, alcançando a muitos. Por meio de sua própria experiência, Paulo nos fala da expansão do reino de Deus e da preciosidade de cada pessoa que Deus busca para a salvação. E no texto de hoje, ele enfatiza claramente o desejo de que muitas outras pessoas participem dessa salvação. Examinemos o texto com atenção. No versículo 8, Paulo diz que a graça lhe foi dada de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, deixando claro o destino da graça que recebeu. E no versículo 9, ele continua: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Com isso, Paulo explica que a grande graça que recebeu não foi um ato impulsivo de Deus, mas algo que aconteceu dentro do seu maravilhoso plano, traçado desde o princípio dos tempos. Aqui ele fala da dispensação do mistério. A palavra coreana para dispensação, Gyeongryun, Gyeongryun, de origem chinesa, é composta por ideogramas que podem significar trama e urdidura. Ou seja, é um plano secreto, mas um plano de Deus que foi tecido de forma complexa e detalhada, como os fios de um tear. No entanto, essa dispensação do mistério não se cumpriu apenas em Paulo. A salvação de cada pessoa é um momento em que os planos de Deus, antes ocultos para o mundo e para os incrédulos, são revelados individualmente. Quando Deus nos trouxe, a nós que estamos aqui, para o Evangelho, para Jesus Cristo, para a salvação, Ele realizou a nossa salvação dentro daquela dispensação do mistério que esteve oculta nele desde a eternidade, assim como revelou a Paulo e como ele compreendeu. Mas Paulo nos ensina que o cumprimento dessa dispensação do mistério não termina no indivíduo. Ele deixou claro que a grande graça que recebeu era também a missão confiada à igreja de Éfeso. No versículo 10, ele diz: para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O encontro de Paulo com Jesus Cristo e a grande graça de sua salvação se estenderam à graça de pregar o Evangelho aos gentios. Mas essa graça não era apenas de Paulo.
o evangelho pregado a tantas pessoas na igreja gentílica de Éfeso significava que, assim como Paulo foi usado para a expansão do reino e para a pregação do evangelho, cada membro daquela igreja também deveria ser um instrumento para o mesmo propósito: expandir o reino de Deus e proclamar a Jesus Cristo. Assim, Paulo leva os membros da igreja de Éfeso, ao lerem esta carta, a perceberem claramente: agora nós devemos ser usados para o reino de Deus, para a propagação do evangelho de Jesus Cristo. E no versículo 11, ele acrescenta: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, informando à igreja que isso também fazia parte do plano de Deus. Embora todos na igreja saibam que o evangelho deve ser pregado e que essa missão precisa ser cumprida, muitas vezes surgem provações e sofrimentos. E, embora Deus esteja sempre com aqueles que pregam o evangelho, Ele permite que enfrentem dores, provações e dificuldades. Paulo, em sua situação, e sabemos bem que a carta aos Efésios foi escrita da prisão, encoraja e conforta os crentes daquela igreja, dizendo no versículo 12: no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. E no versículo 13, ele continua: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por que será que, ao pregar o evangelho e fazer a obra de Deus, passamos por tribulações, aflições e dificuldades? Porque, às vezes, mesmo entre aqueles que pregam o evangelho juntos, surgem discussões e situações em que não conseguem se entender? Primeiro, porque embora Deus se alegre imensamente com a pregação do evangelho, há um grupo que se opõe a ela. As forças do mal, o poder de Satanás, não se alegram com a salvação das pessoas, e de forma alguma se agradam da nossa pregação. Por isso, essas forças malignas tentam de todas as formas atrapalhar a pregação do evangelho, nos fazer tropeçar e impedir a expansão do reino de Deus. Embora não possam nos separar completamente do amor de Deus, elas tentam nos desestabilizar e nos derrubar para obstruir a sua obra. Portanto, quanto mais somos usados para pregar o evangelho e para a expansão do reino de Deus, quanto mais nos esforçamos para cumprir a vontade de Deus, mais as forças de Satanás, os poderes do mal, nos atacam. Elas entram na comunidade para dispersá-la e muitas vezes causam dificuldades dentro dela. Por isso, em meio ao sofrimento e às dificuldades que enfrentamos ao pregar o evangelho e o nome de Jesus Cristo, em vez de desanimarmos, cairmos e nos desesperarmos, perguntando: por que isso está acontecendo conosco? Devemos nos firmar na vontade de Deus e não esquecer que Satanás e as forças do mal estão tentando nos impedir de pregar. Portanto, em momentos assim, o papel confiado ao povo da fé é firmar nossos corações e refletir sobre como podemos cumprir ainda mais a vontade de Deus em nossas vidas e como podemos nos unir em nossa igreja por meio do Evangelho. Paulo, mesmo preso, diz que suas tribulações são a vossa glória. Para os membros da igreja de Éfeso, a prisão de Paulo poderia gerar confusão. Será que a fé que professamos é errada, já que o governo se opõe a ela? Cremos em Deus e em Jesus, o Salvador, mas os judeus que também creem em Deus dizem que o evangelho pregado por Paulo está errado. Em que devemos acreditar? Mas Paulo afirma que isso é a vossa glória, como se estivesse lhes dizendo: esta tribulação que sofro ao pregar o evangelho revela o quanto estou no caminho certo diante de Deus. O quanto ele se agrada disso e o quanto as forças do mal odeiam esta obra. Ele os encoraja. Isso é glória. A fé de vocês não é vã, não está baseada em algo vazio. Pelo contrário, vocês estão cumprindo o que Deus deseja, o que Ele planejou desde o princípio, como diz a palavra. O fato de eu estar preso é, na verdade, a vossa glória. Não desanimem. Ao pregarmos o Evangelho, enfrentamos muitas dificuldades. Mas, em meio a elas,
compreendendo a guerra espiritual em que estamos inseridos, assim como Paulo ensinou, desejo que possamos nos unir para pregar o Evangelho com mais alegria, graça e gratidão. Deus se agrada disso, e por meio de nós, realiza a expansão do seu reino. Assim como Paulo exortou a igreja de Éfeso a viver a mesma missão que ele recebeu, nós também somos aqueles que receberam a graça dentro do plano de Deus, e somos participantes da gloriosa salvação em Jesus Cristo. E porque somos pessoas de fé, não podemos parar. Assim como Paulo, mesmo na prisão, encorajou a igreja de Éfeso para que o Evangelho pudesse ser pregado, espero que nós, em qualquer situação, possamos nos esforçar e cumprir essa tarefa de pregar a Jesus Cristo. Nossa igreja tem várias atividades de evangelismo. Há ministérios onde podemos servir. Temos a equipe de evangelismo de quinta-feira e o Clube Boas Novas, que leva o Evangelho às crianças. Embora alguns de vocês já façam um maravilhoso trabalho de evangelizar em seus próprios contextos, existem estas oportunidades para a igreja se unir na pregação do Evangelho. É uma tarefa que a igreja deve cumprir, e é uma obra que requer a participação de mais pessoas, bem como o interesse e a oração de todos os membros. No entanto, ao cumprir esta obra, não estamos isentos de dificuldades. Às vezes, enfrentamos processos. Às vezes, pessoas nos difamam na internet, pedindo que paremos. Às vezes, no próprio local de evangelismo, vemos os folhetos que distribuímos serem jogados no chão ou devolvidos com desprezo. Podemos pregar o Evangelho com alegria e gratidão, mas nem sempre experimentamos apenas isso. Às vezes, sentimos humilhação e, como a palavra de hoje nos lembra, enfrentamos situações que nos levam ao desânimo. Muitas vezes, no campo de evangelismo, passamos por momentos que são verdadeiras tribulações. No entanto, a razão pela qual não paramos de ir às ruas para pregar o Evangelho de Jesus é porque a graça que Deus nos deu é imensa. Paulo não podia parar de pregar e de expandir o reino de Deus, pois a graça que recebera era muito grande. Da mesma forma, ele disse à igreja de Éfeso que a tribulação do pregador era a glória deles. Que por essa mesma razão, nós nunca hesitemos na obra de pregar o Evangelho. Se possível, participem dos nossos trabalhos de evangelismo. Se não puderem ir, orem por eles. Que todos os nossos membros se tornem pessoas que ajudam de todas as maneiras possíveis nesta grande obra. O Evangelho de Deus precisa ser pregado. A graça de Deus precisa ser compartilhada. Quando a graça de Deus fica apenas dentro de mim, ela morre comigo. Mas Deus nos deu o Evangelho, a salvação e a graça, não para que aguardássemos apenas para nós. Pensem no fogo. Uma chama de um palito de fósforo ou de uma vela, quando passada adiante, não diminui, mas se multiplica. O fogo só aumenta. Da mesma forma, se o fogo do Espírito Santo, o fogo ardente da graça de Cristo que está em mim, ficar restrito a mim, ele se apagará quando o meu pavio queimar por completo. Mas se o fogo que está em mim acender o pavio de alguém ao meu lado, se acender o coração de outra pessoa, esse fogo crescerá cada vez mais. O que era inicialmente uma chama pequena e fraca, se tornará um grande fogo, que brilha intensamente à medida que se espalha. Essa é a natureza do Evangelho, a natureza da graça que habita em nós. Oro para que, ao compartilharem a graça que está em vocês, experimentem a glória que Deus nos concedeu e participem da bendita obra que revela a glória dele. Desejo que cada um aqui hoje realize essas coisas. Em vez de nos alegrarmos com outras coisas do mundo e falarmos delas com fervor, que nos tornemos pessoas que pregam o Jesus Cristo que amamos, a graça de Deus que nos salvou, com toda a sinceridade e com todo o fervor. Paulo, mesmo preso, fez o seu melhor para proclamar o Evangelho. Ele escreveu para fortalecer a fé da igreja em Éfeso e os encorajou a participar da expansão do reino de Deus. Se ele fez tudo isso da prisão,
quanto mais nós, que estamos livres, devemos nos dedicar a pregar o Evangelho com grande fervor. Oremos e participemos para fortalecer os ministérios de evangelismo que conhecemos. Em especial, enquanto nosso pastor emérito se dedica a pregar o Evangelho na equipe de evangelismo Umorra, oremos por esse trabalho, que possamos todos apoiar essa obra, desejando ardentemente que frutos maravilhosos sejam colhidos ali. Que Deus abençoe a todos.